Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Tech. Hoje o papo aqui vai ser sobre segurança da informação, cybersecurity. Estou aqui com o meu companheiro de bancada, o Gus. Tamo junto. Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje estamos com o Rafa Ziaduk. Isso aí. Agora Obrigado. o sobrenome do cara. Da UIT. Rafa, obrigado por ter vindo até aqui com a gente trocar essa ideia. E já tivemos uma aula prévia, né, sobre segurança da informação. Já adiantamos bastante aqui. Já conversamos bastante. E, cara, tenho certeza que vai ser muito bom esse papo para explanar esse assunto que é de extrema importância. Com certeza. Boa. Cara, queria começar falando de você. Hoje Perfeito. você é sócio da UIT, Isso. mas eu queria entender um pouquinho da sua jornada. Eu sei que tem uma longa experiência aí. Como que você entrou na área de tecnologia? Como que foi um pouquinho dessa sua jornada até chegar hoje a um cargo de liderança dentro de uma empresa de segurança que atende grandes players do mercado aí? Maravilha, obrigado pelo convite que vocês fizeram, é um prazer. É um tema super relevante para o mercado, para as pessoas, né? Eu falo que sempre segurança da informação tem que estar no CPF, tem que estar no CNPJ, que é sempre o tema que a gente vai discutir daqui para frente quando a gente fala de negócios e tecnologia. Bom, eu sou o Rafael Ziaduk, comecei muito cedo, obviamente, né? A área de tecnologia, normalmente você já meio que, quando é criança ali, já se interessa muito por computação. E eu comecei fazendo o curso, na verdade, de manutenção de computadores. Na época nem se falava de segurança da informação como é falado hoje. E depois desse curso de manutenção, eu entrei no colégio técnico. Na época eu já fazia trabalhos, eu arrumava máquinas de empresas, de conhecidos, né? Já trabalhava com esse jeito de empreender, né? De fazer os atendimentos junto aos clientes. E aí eu comecei a fazer um curso técnico, na época era de processamento de dados, né? Onde se falava mais de programação, não se falava de cybersecurity, não era uma área que a gente explorava, na verdade pouco se falava, nem era uma área que estava em ascensão como é hoje. Principalmente porque as coisas não eram tão conectadas, né? Então hoje você tem tudo conectado, então obviamente tem essa necessidade. E aí depois disso, fazendo estágio, comecei a trabalhar dentro de uma empresa estagiando, depois dela eles me contrataram como profissional de prestação de serviço mesmo, e eu comecei a desenvolver esse trabalho já na área de conectividade, não era de segurança ainda. Era área de conectividade com uma solução que ela pegava o legado das aplicações e transformava de uma forma que você conseguia acessar remotamente essa aplicação. Então eu comecei a me certificar e eu fui... Na época eu estava com 15, 16 anos, quando eu estava fazendo estágio, e eu já consegui naquela época tirar uma certificação da Citrix, que era uma certificação bem relevante para o mercado. E não tinha praticamente ninguém, tantos certificados no Brasil, e eu, super novo, tinha conseguido fazer a certificação. Ela é muito técnica e um material bem em inglês também, né, Rafa? Sim, 100% em inglês, era uma prova que exigia conhecimentos de rede, e aí o fato de eu já desde, né, assim, era novo na época, obviamente, mas sempre muito interessado e buscava muita informação no mercado, né, estudar, não é como é hoje que tinha tudo na internet, né, você tinha que comprar muitos livros, eu comprava livro, inclusive, pelo eBay, e mandava entregar na minha casa para poder estudar, e depois disso eu fui desenvolvendo em 2006, eu fui para uma empresa que hoje foi até adquirida por uma empresa de Portugal, e eles basicamente trabalhavam com conectividade segura. E aí era com um fabricante, SonicWall, que depois foi adquirida até pela Dell, sim. E eu trabalhei durante 2 anos com esse fabricante, onde eu fiz os principais projetos do Brasil, projetos como as concessionárias Audi, Volkswagen, várias empresas com várias filiais, né? E eu tive uma expressão muito grande de crescimento nessa área de segurança. Depois eu fui para uma outra empresa, comecei a trabalhar com o pessoal da RSA, e aí é uma área já falando já de token, né? De já mais a parte de correlacionamento de logs, tudo. E eu acabei indo para Brasília até mesmo para fazer um treinamento para o time lá do governo, da parte de segurança,
onde realmente eu comecei a despontar, porque era uma solução que hoje se fala muito, mas na época era muito pouco, que é a parte de correlacionamento de log, onde você pega a log de todos os equipamentos IPs, coloca dentro de uma base de dados, faz análise e gera alerta a partir disso. Né? Isso a gente está falando em 2008. Nem se falava em inteligência artificial, nada disso nessa época, né? Não se falava de inteligência artificial, era tudo muito manual, então era um problema que já era visto, que é o que a gente enxerga hoje, que é você ter um monte de soluções IPs, um monte de solução de segurança gerando log e ninguém olhando, né? Que esse é um grande problema. Nem separado e nem correlacionado, né? Exatamente. Então não adiantava para nada. Não. Exato. Então nós tínhamos como clientes tanto do governo, como clientes de cartão de crédito, outras instituições bem conhecidas aí no mercado que já investiam, né? A gente sabe que a área financeira já investia há muito tempo em segurança, naquela época já investia, e eles faziam para identificar transações suspeitas, né? Então você pegava logs de vários sistemas e várias soluções, correlacionava num dashboard junto com os alertas e você conseguia identificar transações suspeitas para poder tomar decisões. Depois disso, eu comecei a basicamente dedicar aí a parte de cyber, né? Junto com esse crescimento que estava tendo na área, e depois disso foi até 2012. 2012 eu desvinculei dessa empresa que eu estava prestando serviço e chamei os meus dois sócios, o Carlos e o Ricardo, tá aqui para poder montar a UIT, e desde então estamos nesses 10 anos aí, fez 10 anos no dezembro de 2022, fizemos 10 anos, né, e estamos aí até hoje. O ano passado, a gente tem crescido muito lá dentro da UIT, mas aí o ano passado eu fiz um trabalho junto com o Lead, né, que é justamente onde eu conheci o Caio, e esse ano eles me chamaram para assumir a parte de presidência de tecnologia, né, justamente para poder ajudar, né, as empresas, os filiados ao grupo, para poder desenvolver um trabalho ali, né, trazer eventos relevantes, né, trazer o tema que é tão importante para as empresas. E estou à frente aí fazendo esse trabalho também, tenho feito bastante trabalho consultivo também, na parte de conselhos, ajudando os executivos a tomarem decisões, né, porque existe um grande gap da comunicação, principalmente quando a gente fala de cyber, que existe alguns déficits em termos de conhecimento mesmo do conselho, das pessoas mais executivas, de entender a importância que tem a área de cyber, ou até mesmo de tecnologia no geral, visto ao que o time de TI trabalha, né? Então existe aquele gap do TI saber o que precisa, mas não consegue passar da forma que o negócio precisa ser enxergado pelo board ali, pelos executivos. Legal. Velha barreira de comunicação entre as áreas de negócio e tecnologia. Rafa, só para complementar aí a sua apresentação, hoje na UIT, o que o cliente procura na UIT? Qual é a dor que ele vai até vocês? Até para a gente falar um pouquinho para a galera mais o que é a UIT, de certeza que a galera os links vão acompanhar nos vídeos, então hoje qual que é a dor que o cliente leva para você, as principais dores? Tá, na UIT nós não atuamos somente com cyber, né? Nós atuamos tanto na área de infraestrutura como serviços gerenciados. Então nós atendemos normalmente empresas ou que o core business não é tecnologia, ou que ela não tem uma estrutura interna, ou que é deficitária, né? A gente sabe da necessidade de ter especialização em cyber, em tecnologia, em infraestrutura. Obviamente as empresas não conseguem contratar profissionais da forma que deveria, né? E às vezes ou se torna muito caro ou se torna irrelevante porque o seu negócio não é tecnologia. Ou com o time enxuto acaba focando muito em desenvolvimento, entrega rápida de produtos e deixa a tecnologia para um segundo momento, né? Exatamente. E a importância da tecnologia e também de cyber acaba surgindo essa oportunidade. Então os clientes buscam nós para poder virar um parceiro de tecnologia, tanto como orientador para entender, né, o estágio atual da área de tecnologia, inovação e segurança, para poder ofertar soluções e serviços e agregar ali um projeto, né, uma estratégia em cima dos negócios para poder fazer com que tecnologia traga resultado para dentro da companhia, né? Legal. E você tem uma visão privilegiada em relação, então, ao ecossistema de startups e também de empresas grandes, sob o ponto de vista de tecnologia. Como é que o Brasil está em relação ao mundo? Está muito defasado? Está bem?
em geral, como é que você classificaria? Tá. Aí temos que separar em duas frentes, tá? Tem a frente em termos de educação, né? Nós temos um problema de educação no Brasil, que não é só da área de cibersegurança, né? A gente ainda trabalha com uma educação muito antiga, né? Uma metodologia muito antiga. Tanto é que quando eu fiz faculdade, eu não falei de cibersegurança, né? Então, óbvio, faz um tempo já, mas Eu também não. mas Nada, não vou falava. passar. Eu falava só de desenvolvimento, né? Eu aprendi um monte de linguagem de programação, lógica de programação, redes eu via na época, mas segurança da informação eu não falava. E hoje um dos gaps que nós temos é realmente a parte de segurança da informação, são profissionais. Isso melhorou, no Brasil melhorou, tem algumas empresas já novas, né, com educação para a parte de segurança, tem pós-graduação, tem trabalho de faculdade junto com fabricantes como Cisco, Fortinet, Microsoft, incentivando e trazendo metodologias de treinamento com certificação dentro da própria faculdade. Isso é super legal, a gente tem até uma parceria com faculdade que traz estagiários da faculdade para poder estagiar com a gente, isso é bem legal. Isso ajuda muito, né, a trazer o pessoal para o mercado, mas o número é mais fácil a gente encontrar sala cheia na área de advogados, lá na área de advocacia de direito, do que numa área de tecnologia, né? Então existe esse gap. Então quando a gente fala do Brasil, a gente tem esse gap realmente de pessoas, tá? Vamos falar de educação, que realmente atrapalha. Mas temos que considerar também que o Brasil é um dos vetores ali principais de ataque. E isso faz com que a gente fomente dentro das empresas profissionais muito qualificados. Então nós temos pessoas e profissionais muito bons no Brasil, que inclusive passaram, principalmente por causa da pandemia, começaram a trabalhar até de forma remota para empresas fora do Brasil, né? E aí quando a gente fala de nível vamos dizer assim, de segurança, falando de cybersecurity em específico, no Brasil não é o top 10 ali, talvez, tá? Nós estamos falando as principais empresas estão em Israel, estão nos Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido, né? Então a gente tem empresas e vamos dizer assim, a origem das principais fabricantes hoje de tecnologia e cibersegurança são dessas regiões. Desenvolvimento de produtos novos, de soluções, né? Perfeito. Que parte? Isso, desenvolvimento de produto, de inovação. Então, quando você quer falar de inovação, você não vai encontrar no Brasil. Tem muito poucos projetos. São pouquíssimas startups de segurança, né? Então, quando a gente vai para Israel, por exemplo, você tem... chuva de inovação lá. É muita coisa nova, muita coisa que a gente não está nem falando aqui, né? Existem alguns projetos dentro das faculdades federais, junto com alguns órgãos e institutos aqui no Brasil. Com inteligência artificial tem bastante coisa legal. Mas, assim, não dá para a gente comparar o nível do Brasil perante ao mundo, e o Brasil é muito grande, então precisaria ter um nível muito maior de desenvolvimento, né, e conhecimento na área. E só de curiosidade, em relação às soluções, como você comentou, produtos assim de segurança e soluções, esses países estão na frente, mas a pessoa mal intencionada, o hacker aqui no Brasil, ou os golpistas, enfim, eles também estão abaixo ou, infelizmente, eles estão acima da média? Eu costumo falar que o hacker ele não escolhe onde ele vai atacar e nem onde ele vai morar, né? Eles são nômades digitais, eles estão em lugares que normalmente a gente menos imagina. E, obviamente, eles vão fazer ataques direcionados e, normalmente, tentando já burlar a origem que ele está, né? Então, quando a gente fala de hackers no Brasil, existe bastante. Existe bastante interesse, porque a gente tem que entender que o mercado de cyber mudou muito. Em 2010... Até 2010, as pessoas, vamos dizer assim, os hackers, eles eram a que a gente chama de ativistas, né? Sim. Eles queriam invadir para aumentar a autoestima, para ter visibilidade, para sair ego, para ter basicamente visibilidade. Então ele hackeava uma página, colocava lá o logo dele, fazia, né, o estardalhaço para sair na mídia. Hoje era mais uma delinquência do que um roubo, assim. Exato. Era para se aparecer. Tá, basicamente eram adolescentes que conheciam de programação, conhecimento de banco de dados, de rede, e conseguia realmente ter ataques bem-sucedidos, principalmente na parte de web e serviços que estão disponibilizados na web. Agora, atualmente, mudou muito o perfil. Hoje nós falamos de crime organizado. É crime organizado para
ganhar dinheiro. É muito mais seguro, né? Eu costumo dar esse exemplo. É muito mais seguro você conseguir roubar dinheiro na internet do que até mesmo você assaltar um banco. Tá claro. E o potencial é muito maior. E muito Potencial mais de escala, seguro. né? Tá vendo? Potencial de escala. E hoje você tem várias técnicas para poder fazer isso. Então, hoje os crimes, eles, em termos de potencial, eles são, em termos, obviamente, são muito maiores a quantidade, mas perante ao perfil que tem, o retorno que tem em cima dos ataques é muito alto. Legal. E me diga uma coisa, são duas perguntas relacionadas em relação a tipos de ataque e vulnerabilidades. Uhum. O que são as vulnerabilidades e tipos de ataque mais comuns que a gente enfrenta? Tá. Nós temos diversos tipos de ataque, tá? O mais conhecido quando a gente fala para as pessoas, para elas entenderem, é o phishing, que é aquele e-mail falso que você direciona, que no passado era enviado para um monte de e-mails, caixa de e-mail, você recebia lá o spam, algumas pessoas não entendiam e clicavam, né? E você dava acesso para uma pessoa mal intencionada acessar. Ou falando que o banco perdeu sua senha, que você tem que se logar numa página, Bancos, que etc. você está sendo processado, que você tem um bônus para retirar. A criatividade deles é cada vez maior. Isso, uma promoção ali, né, numa Black Friday, você colocar uma promoção super barata e a pessoa lá e clicar e ela te dá acesso privilegiado. Isso é um ataque muito conhecido e se você abrir seu e-mail agora, com certeza vai enxergar ali um e-mail dessa forma. Isso acontece muito dentro das companhias, mas de forma muito mais escalada, né? Então você quer direcionar para acessar, por exemplo, uma caixa de um diretor, porque ele vai ter privilégio dentro da empresa e, obviamente, você vai criar um phishing, né? Um e-mail de captura baseado nos gostos, né? Vamos dizer assim, no perfil de quem você está atacando. Então você vai mandar, por exemplo, de uma passagem aérea, de um cartão de crédito ou de alguma coisa que chame a atenção para aquele clique ali e dê esse acesso. Esse é um ataque muito conhecido. O phishing evoluiu para mais duas, que é você fazer através de SMS, que é o smishing, que a gente chama, e o phishing, que é de voz. Então, você ligar para uma pessoa se passando por alguém da companhia e tentar capturar informação ou até mesmo senha em alguns casos. Então, são ataques bem conhecidos. Mas aí, se você expandir isso, aí você tem malware, que daí são aplicações mal intencionadas, né, que você coloca e até consegue bloquear pelo antivírus. Tem DDoS, que é para você derrubar serviços, né, ataque de negação de serviços. E engenharia social no geral, né, que é onde você consegue atacar o elo fraco, que são as pessoas. Né? Perfeito. O golpe de WhatsApp dizendo que não é o filho, que é a mãe, que está com um problema, é o tipo de engenharia social, né? Isso é o que acontece muito no CPF. Né, para você conseguir um Pix ali rapidamente ali de uma pessoa da sua família, né, se passando por alguém. E isso está cada vez mais comum e vai ficando cada vez mais difícil, porque tem uma série de ferramentas hoje que auxiliam a você fazer isso. Tem obviamente que não é todo mundo que conhece, mas nós que fazemos esse monitoramento da Dark Web, que é onde os hackers compartilham mais informações, hoje a gente tem um portal que você consegue contratar um ataque as a service. Então você escolhe, você fala com a empresa que você quer, você fala que tipo de ataque, você contrata um ataque ali como serviço. Então você já tem até o preço. Então o grande agravante aí é que hoje você não precisa ser tão inteligente, vamos dizer assim, saber tão a profundo sobre determinado tema, porque você consegue contratar isso como serviço. Então uma pessoa com um pouco mais de velocidade ali consegue ter esse acesso a essa informação e extrair uma informação, até mesmo um acesso ao dinheiro, por exemplo. Entendi. Tem automações também rodando por trás disso, né? Os hackers têm ferramentas já, então, extrai a lista do LinkedIn igual uma área de vendas faz, sobe na ferramenta, cria o e-mail de phishing ali rapidamente e sai disparando em escala. Alguém o responde potencial errado. disso, é assustador, né? De um Perfeito. cara que clicou num botãozinho do SaaS lá e pagou, sei lá, 10 doletas, saiu atacando o que ele quis. Chega a ser assustador. E contra isso só a educação, né, Rafa? Porque a parte de DDoS, por exemplo, vai ser tratada por ferramental, mas phishing é conscientização, né? Sim. Infelizmente não está na nossa cultura a parte de cyber. É um trabalho que a gente tem alguns projetos para poder incentivar, porque a parte de cyber tem que começar quando é criança. Né? Quando é criança, você já tem que ensinar o que é a internet, né? Quais são os maus ali, né, que tem, o que pode fazer, o que não pode, o que você tem que tomar cuidado ou não. Obviamente que a linguagem não é a mesma,
mas infelizmente a gente está com diversas gerações diferentes ali, mas a gente sabe que a geração que começou agora já nasceu com o celular na mão, já estão hiperconectados, então para eles é até um pouco mais fácil entender, e se a gente conseguir incentivar e também tratar todas as gerações, né, incentivando a cultura dentro das companhias, tudo isso vai ajudar com que a gente tenha um ambiente mais seguro, né, do que as empresas investirem milhões em tecnologia e esquecer de investir nas pessoas ali, né? Teve uma história curiosa. Faz uns 2 meses, minha filha voltou com um bilhete da escola. E aí os amigos da sala compartilharam que o aplicativo X, não baixe esse aplicativo X porque está com vírus, né? Sei. Aí comecei a entrar no diálogo de, pai, por que vírus? Ele tá doente? O que tá rolando? E tal. Meus amigos, assim, cara, é um senso comum já que eles estão nisso já. Tipo, cara, e são empresas teoricamente fáceis, né? Tipo, Sim. pra clicar, pra uma criança abrir alguma coisa, nem todo celular é travado, enfim. Mudou o paradigma, né? Ter que dialogar com essa criançada também, que acho que senão o problema só se agrava. Por outro lado, já estão aprendendo mais cedo que esse tipo de problema existe, né? Exato, Sim. exato. É um novo mundo, né? Por isso que eu sou uma das pessoas que defende uma remodelização da parte educacional. Eu acho que tem que ter matérias dentro das escolas falando de segurança da informação e também na área financeira, que eu acho que é um outro gap, né? Mas a área de segurança da informação tem que estar inserida dentro do contexto, porque está tudo hiperconectado. As crianças são nosso elo vulnerável também e são os profissionais do futuro. Né? Então, quanto antes a gente se precaver, vai ser melhor para as empresas. Ô, Rafa, e você tem... existem alguns números percentuais, acho que você deve ter conhecimento de algo do tipo, do rombo que essas fraudes já causaram aí nos últimos tempos, do impacto, para a gente trazer para a galera um pouco da noção do tamanho do que a gente está falando aqui? Tá, eu não tenho um número de cabeça em termos de valor, tá? Mas pós-pandemia, nós tivemos assim, um crescimento assim, acima de 2 casas decimais, tá? Nós estamos falando de um incremento de 30% a 60% ao ano do volume de ataques. Esse ano de 2022, nós tivemos uma estabilização no número, por causa da pós-pandemia, só que ele aumentou a taxa de efetividade. Então, o que isso acontece? Justamente por causa da inteligência artificial, aumentou a eficiência. Então, os hackers estão conseguindo fazer com um número menor de ataques, ter mais resultado. Então, eles estão utilizando a inteligência artificial no ataque, é isso? Sim. Inteligência artificial a palavra do momento. É o desafio, né? É o grande desafio das companhias. Pode ser utilizado tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Mas a ferramenta não, né? Vamos dizer assim, a metodologia está aí, porque são várias frentes, né, de inteligência artificial. E aí, quando a gente fala de uma inteligência artificial, é justamente para ter um resultado mais efetivo, né? E aí os hackers se aproveitam disso. Obviamente que do nosso lado a gente também investe em desenvolvimento de ferramentas e conhecimento para que a gente também consiga fazer uma análise comportamental, consiga fazer aplicações que consigam monitorar e sem depender da nossa, vamos dizer assim, da visão humana ali, fazer uma coisa mais com automação para poder ter um acesso, diminuir impacto, basicamente, porque a gente não consegue garantir 100%, né? E esses ataques com a ajuda de IA, eles se dão como? É mais emulando a voz, o texto, a face? Como é que funciona? Ou é tudo isso? Na verdade é de tudo, né? Tem desde você trocar voz, gerar vídeos, mas isso as ferramentas de bloqueio dentro de cyber conseguem ainda fazer uma análise. Óbvio que isso é muito recente, então isso vai evoluir tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Sim. Mas a inteligência artificial, na verdade, ela consegue fazer com que o hacker tome uma decisão mais rápida e ele tenha ferramentas para poder fazer teste em escala. Né? Então, atividades que ele teria que fazer de busca de vulnerabilidades, ele consegue escalar de uma forma muito mais rápida. E aí ele consegue correlacionar as informações e através de informações ele tem acesso a informações privilegiadas e separadas para ter um ataque mais efetivo. Né? Entendi. A gente está falando de tendências, né? IA me parece ser uma tendência tanto na defesa quanto no ataque, né? Você tem alguma outra tendência que vale a pena mencionar na questão do cyber? A parte de conscientização é uma tendência.
tá? Não tem como as empresas desvincular o investimento de cyber e não pensar Capacitação, né? Perfeito. nas pessoas, tá? Hoje existem várias frentes, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tem algumas ações que nós fazemos, por exemplo, de ir em algumas companhias e deixar um pendrive no chão, dentro de um balcão, para ver se a pessoa conecta dentro da empresa. Isso é um dos testes que a gente faz. Então você coloca, a pessoa vai lá e coloca para ver se alguém dentro da empresa vai pegar aquele USB e colocar dentro de um notebook para ter acesso à informação. E obviamente aquilo ali é tudo um teste, mas poderia ser realmente um ataque. Um outro exemplo que nós também podemos fazer é com o QR Code, né? O QR Code a gente consegue gerar um QR Code fake, e aí, vou dar um exemplo, às vezes você vai num restaurante, tá colado na mesa lá, e você, para extrair o cardápio, né? Eu posso, antes de eu sair, eu coloco um QR Code em cima do restaurante, a próxima pessoa que entrar, ela vai com o celular lá, puxa, eu já consigo acessar dentro do... Não tinha pensado, hein? Baixa o aplicativo. Já baixa o aplicativo, por exemplo. Isso. Né? E aí a pessoa clica na segurança, porque está dentro do ambiente controlado, e aí ela acessa um link suspeito. Você pode até desenvolver uma página ali, uma página falsa, e você ter também acesso privilegiado, né, de alguma forma. Então, esse é o argumento que eu precisava para acabar com o menu QR Code. Menu QR Code, né? Basta esse? Pode ser? Vou voltar a imprimir. Também sou contra. Não tem problema, o cardápio tá sujo, desatualizado. Isso tem que tomar cuidado. O que nós temos que prestar atenção, por isso que a gente fala muito da conscientização, porque isso afeta o nosso dia a dia, né? Uhum. Então, nós estamos acostumados, nós somos privilegiados porque a gente já está inserido no mundo de tecnologia, mas pensa numa pessoa que não nasceu com o celular na mão, né? Por exemplo, nossos pais, meus avós, o pessoal mais velho aí não vai conseguir entender o porquê que ele, né, tinha que ter pensado que não é o QR Code do restaurante, né, para se atentar ali e tudo. Mas isso é só um exemplo, existem várias técnicas, né, que a gente faz de teste. Então, a conscientização é uma coisa que a gente tem que falar todo dia, toda semana, todo mês. São várias campanhas, então a gente simula campanhas de envio de e-mails falsos. Aí, quando a pessoa clica, a gente já abre um treinamento e a pessoa vai aprender o porquê que ela está clicando e o que ela tem que prestar atenção dali dentro daquele e-mail, porque que é um e-mail que não tem nada a ver com a empresa, tem várias características de ser um e-mail falso e mesmo assim ela clicou, porque o e-mail é criado justamente para gerar o interesse, a curiosidade, né? E aí a gente faz várias ações, assim como palestras em eventos também, e são ações que as empresas precisam fazer o quanto antes, né? Não precisa esperar o ataque acontecer para poder começar a pensar. Né? Me parece que essas ações que você citou do USB, do e-mail falso testado, é a questão do ethical hacking já de uma forma contratada, é isso ou não? Ou sim, ethical hacking de alguma forma, sim, são ações que a gente faz, né? Quando a gente fala já do hacker ético, né? A gente chama de white hat, né? Que é o chapéu branco. São hackers do bem que utilizam o mesmo conhecimento, só que para descobrir vulnerabilidades e falhas antes de você ter um ataque de uma pessoa mal intencionada. Ele está atuando mais na tecnologia do que numa empresa, especificamente? Mais uma tecnologia, tanto em sistema quanto em equipamentos, falhas de configurações. Porque às vezes sai uma notícia, acharam uma falha no protocolo tal e já foi informado a Microsoft, qualquer empresa, e já sai o hotfix rapidinho. Isso, né? aí. Isso é um tipo de ethical hacking, né? Isso são ações que a gente acaba fazendo para suprir uma vulnerabilidade, né? Que é a parte de atualização. Mas essas pessoas que são contratadas são para identificar vulnerabilidades, basicamente. A gente tem até um programa de bug bounty, que a gente chama, que é você pagar quando você achou um bug ou uma vulnerabilidade, você pagar por aquela uma vulnerabilidade. Recompensa, né? Uma recompensa. Então, é um bônus que você recebe. Você pega as principais empresas hoje, né? Microsoft, Google, tem vários casos aí, tá? Facebook, eles já pagaram para hackers brasileiros, tá? Tem pessoas aqui no Brasil que recebem valores de bônus por descoberta de vulnerabilidade de empresas americanas, por exemplo. Tem diversos cases de sucesso brasileiros também. E depois que a pessoa clica nesse link, já era? Qual a ação? Não, vai depender muito do que foi programado. Pode ser desde um roubo de informação, pode ser uma instalação de um malware dentro de um dispositivo, pode ser alguma coisa que fica no browser instalado ali para poder ficar capturando informação,
né, do que você está digitando, a senha de banco, coisas do tipo. Existem várias, depende muito do desenvolvimento e do objetivo do atacante, né? Antigamente tinha, falo antigamente porque a gente está conversando sobre isso hoje, inclusive, tinha o antivírus, né? Hoje ainda é uma ferramenta válida o antivírus, que eu não vejo muito mais a galera usando tanto. Talvez no Windows tenha lá uma Microsoft Defender, etc. Mas eu não vejo a galera instalando o Avast da vida, o Norton. Como que tá esse mercado hoje? Isso é uma falha, vamos dizer assim, que a gente tem que explorar dentro das empresas. O antivírus já não é mais o principal bloqueio. O antivírus, ele trabalha como a nossa vacina do corpo, né? Então, ele tem que conhecer o vírus para poder ele atuar. Sim. Ele tem que ter um anticorpo ali, né? Então, ele tem que conhecer aquele vírus para poder reconhecer ele e poder fazer o bloqueio. Hoje já não é mais dessa forma, né? Então, a gente tem ameaças que a gente chama, que são ameaças que são desconhecidas. Então, a gente tem soluções hoje, né, para poder bloquear através de comportamento. Então, você precisa fazer uma solução que ela está atuando no endpoint, que a gente chama, no dispositivo, entendendo o comportamento dela e aí, dependendo do comportamento, você bloquear. Então, o que a gente fala muito hoje é uma coisa que a gente chama de Zero Trust. Então, é confiança zero. Então, a gente confia zero independente da pessoa onde ela está e do que ela está fazendo. E ela só vai conseguir acessar o que a empresa permite, por exemplo. Então, você vai acessar somente as aplicações e somente os sites ou as coisas que você realmente precisa acessar. E qualquer coisa que seja de comportamento um pouco diferente, tanto em número de acesso quanto forma de acesso, aí são várias análises, né? Utiliza bastante inteligência artificial para entender esse comportamento e você conseguir bloquear logo o que está acontecendo. Que um dos grandes problemas, né, e a gente teve em 2017 um ransomware bem conhecido, que acho que foi um dos primeiros que espalhou pelo mundo inteiro, que é o WannaCry, que ficou bem conhecido, né? Várias empresas passaram por esse problema. Acho que foi onde... Então, que criptografava, né? Isso, ele criptografava todas as informações da máquina, tanto das máquinas dos usuários quanto dos servidores. O WannaCry, quero chorar, não é isso? É bem isso, e as empresas choravam. E aí você tinha que fazer esse desbloqueio, né, da criptografia. E aí, se você não tem uma solução que o antivírus não conhecia, ele não tinha essa vacina, então ele não tinha como bloquear. Se você tinha uma ferramenta que hoje, na época, não tinha tanto, mas hoje já tem essas soluções para poder fazer esse bloqueio baseado em comportamento, a partir do momento que você tem uma única máquina já com um comportamento errado ali, criptografando os dados, você já consegue fazer o bloqueio ali. Então, é uma microsegmentação que a gente já garante que não vai ter... Você não vai deixar de pegar, mas a partir do momento que você pegar, você vai parar antes dele afetar outros sistemas, né? Outros usuários. Então é um software que se instala também em cada endpoint, né? Em cada endpoint. Cada endpoint você tem uma solução para poder fazer esse bloqueio. Entendi, legal. E me diga uma coisa, do ponto de vista do profissional, de TI técnico mesmo, que queira se aprofundar em segurança, que caminhos que ele tem que seguir? Eu sei que rede é um dos caminhos, né? Sim. Só para dar o início aqui, mas o que mais que é importante? Eu acho que tem duas bases muito fortes para um profissional de cibersegurança, que é redes e desenvolvimento. São duas áreas que estão correlatas aí junto com a parte de cyber, são bem importantes. Óbvio que são até frentes diferentes, tá? Porque tem soluções diferentes para fazer um desenvolvimento seguro, por exemplo, ou até mesmo ter uma infra segura. Então são frentes diferentes, mas são correlatas e estão integradas com cibersegurança. A parte de certificação e conhecimento, já existem cursos, tanto de fabricantes quanto de algumas comunidades aí que estão executando cursos, até com certificações, já estão se aderindo ao MEC, tá? Para ter como se fosse um curso realmente, né, homologado ali de ensino. De nível superior? De nível superior, já com instituições de segurança da informação. E tem a pós-graduação em algumas faculdades já também, né? Então é importante porque os fabricantes estão apoiando muito, porque a gente vê um gap muito grande, né, em cima do mercado de segurança na questão de profissionais. Então é importante que, sim, as pessoas que queiram atuar na área de cyber busquem essas comunidades, né, participem de eventos, comecem a buscar esses cursos tanto de base, mas também esses cursos específicos de certificações,
Várias empresas fabricantes de tecnologia disponibilizam certificações gratuitas no mercado para que você possa ter o início e na prática também, né? Você buscar um ambiente que você consiga desenvolver um bom trabalho ali para poder aprender, porque tudo nessa vida é experiência, né? E uma curiosidade, Rafa, segurança de aplicação e segurança, acho que não sei se essa é a nomenclatura, mas segurança de infra. O caminho que você citou, tanto de faculdades, tem a faculdade de redes, que o próprio Gus trouxe, é o mesmo caminho para quem quer o seu cara de aplicação e o cara de infra? Ou eles se separam em algum momento? Eles podem se separar, mas a gente considera que o profissional mais completo é o que tem conhecimento de ambas as áreas. Obviamente que em algum momento você vai ter que escolher o lado A ou B. Eu costumo fazer a analogia junto com a área de medicina. Todo mundo vai fazer a área de medicina, o curso de medicina, mas em algum momento você vai ter uma especialização. Não que você vai deixar de conhecer uma outra área, mas você vai virar especialista de uma área. E na área de cyber é exatamente a mesma coisa. Você não vai deixar de conhecer pelo menos a base de outras áreas, mas você vai precisar se especializar em algum momento. E aí, óbvio, né, você conhecer de ferramentas, né, e metodologias, né, e tudo que você possa estar desenvolvendo dentro de uma área de desenvolvimento ou uma área de infra, são frentes realmente diferentes, é necessário que você, em algum momento, vai ter que tomar essa decisão, né? Fazer o Y. Exatamente. Eu vejo alguns desenvolvedores que estão tendo cada vez mais contato com aspectos de segurança pela esteira DevOps, porque você tem ferramentas como o SonarQube ali que reclama do código e pontua, né? E ele pode, num primeiro momento, desenvolver sem essas preocupações, mas vai aprendendo com as puxões de orelha que ele leva, né? Exato. Por muito tempo, os desenvolvedores trabalharam pensando no desenvolvimento, na entrega. Perfeito. Não se pensava em segurança. Quando as aplicações começaram a ir para a web e aí começaram a ter conexão com o mundo externo, houve a necessidade de você ter esse processo mais definido e começar a colocar a segurança dentro da esteira ali de desenvolvimento. Óbvio, não dá para você frear tanto, porque eu costumo também dar esse exemplo. Quanto mais velocidade, mais você vai ter que abrir mão da segurança, assim como o carro. Quanto mais acelerar, a chance de dar um pipoco ali é maior, né? E na área de desenvolvimento é a mesma coisa. As empresas precisam inovar rápido, precisam desenvolver muito rápido, né? E muitas vezes abrem mão da área de segurança. Então você precisa usar inteligência artificial, precisa usar ferramentas que te auxiliem a manter uma análise em cima do que as pessoas estão desenvolvendo para poder ter um desenvolvimento seguro. E as ferramentas, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, estão sendo direcionadas para esse tipo de análise. Legal. Que é justamente poder criar uma automação em cima do código para poder entender se tem algum gap ali. E tem um outro ponto. Muitos crimes organizados, né, as organizações estão chegando dentro dos profissionais dentro da área de desenvolvimento para poder comprar códigos e ter acesso, ou até mesmo mal intencionados dentro do desenvolvimento para poder ter acesso posterior a dentro da ferramenta. Então existe esse tipo de ataque também. Então é uma coisa que a gente tem que ter uma ferramenta externa, né, para poder fazer essa análise para tirar esse ônus, né, tirar esse risco que a gente tem dentro do desenvolvimento também. É difícil lidar com crime, né, cara? Pois é. Porque isso é crime, tipo, não tem... é o dev sendo corrompido ali, entrando para a organização. Exato. E tem um outro ponto que hoje está tudo conectado. Quando nós falávamos no passado para uma empresa, por exemplo, uma fábrica, as máquinas eram o maior ativo das empresas, né? Hoje, essas máquinas elas estão ligadas a sistemas e dados. E talvez a máquina nem tenha o mesmo valor que é de antigamente. A questão é que as máquinas estão conectadas hoje numa rede industrial, estão conectadas muitas vezes na rede com acesso à internet para poder funcionar, extrair e funcionar ali dentro do sistema. E elas são totalmente dependentes e elas estão abertas para o mundo do crime também, né? Então, tem um grande exemplo que o pessoal costuma gostar de ouvir, por exemplo, na Disney, que você tem as montanhas russas. Cada montanha-russa ela é controlada por um sistema. Ela tem um sistema de tecnologia que faz a gestão de todos os indicadores ali do brinquedo. E essas máquinas, os brinquedos ali, né, estão sendo geridos por uma tecnologia que também tem a mesma proteção que as empresas precisam. Tem um firewall, tem os bloqueios de serviço, tem regras ali dentro criadas para que não tenha, obviamente que tem um ataque, né? É um tipo de... É uma proteção totalmente separada, né, diferente, mas é mais para ilustrar que
quando a gente está em casa, por exemplo, que tem vários dispositivos conectados na rede, hoje o certo era você ter uma rede separada somente para colocar suas televisões, para colocar os seus equipamentos e colocar o seu notebook numa rede apartada. Porque às vezes o seu notebook é da empresa, tem informação confidencial, né? E o ataque lá, uma TV Smart hoje, ela tem várias vulnerabilidades, né? Então, são frentes que o criminoso está olhando para todos os lados, né? E aí você pega o mundo todo indo pro 2020, o mundo todo indo pro home office, o que pra gente já era um pouco natural de tecnologia, pô, beleza, trabalhar de casa, tem ali a estrutura. Mas imagina a galera que não é o core de tecnologia, que não tem o core em tecnologia, indo pro home office, cara, eu arrisco dizer que 90% das pessoas não tem essa consciência de que, através da televisão, ele consegue deixar vulnerável, talvez, coisas da empresa muito graves. Nem as empresas têm essa consciência. Exatamente. Sim. E muitas vezes os equipamentos, os roteadores de wireless dentro das casas não são roteadores profissionais. Óbvio, né? A maior parte deles. E mesmo que fosse, tem a questão de configuração. Quando você fala, desculpa te cortar, quando você fala profissionais, quer dizer que o cara pegou aquele roteador que veio da Vivo lá. Veio da Vivo ou que você compra no Mercado Entendi. Livre ou qualquer outra solução que você compra, que são mais simples. Hoje você tem soluções até para casa mesmo, que já vem até com antivírus, já vem com políticas para você criar uma rede com controle até para acesso de conteúdo. Legal. Né? Então, é esse tipo de controle que eu gosto de falar, porque é necessário que as pessoas entendam que você precisa ter esse nível de controle dentro da sua casa também. Porque você tem câmeras IPs, você tem a sua TV, você tem, a depender de uma pessoa que gosta mais de tecnologia, tem lâmpada, tem interruptor, tem uma série de coisas que hoje está tudo conectado. E todas elas têm uma vulnerabilidade ali que você pode explorar, né? E a conexão ali é wireless, né? Na sua maior parte. Então, realmente é algo que a gente precisa se preocupar também. Claro, e você queria comprar um ar-condicionado que você falar com ele, tá vendo? Queria, para desligar, né? Para não ter que levantar, né? Tá certo. Na minha casa eu tenho 3 redes, que é um modelo mais ideal, que é uma rede somente para IoT, então eu conecto todos os dispositivos. Tenho minha rede guest, porque eu recebo as pessoas em casa, obviamente não acessam a minha rede, são todas com isolamento, então uma pessoa não consegue conversar com a outra, que é uma das formas que a gente fala que é microsegmentação, que usa a mesma tese para dentro da empresa, tá? Onde a gente faz microsegmentação para proteger também. E uma rede de trabalho, que é a rede onde eu conecto somente notebook, né? E para que você tenha ali uma segmentação. Então eu fico muito tranquilo de, se tiver alguma vulnerabilidade no equipamento, não vai ter acesso a partir de informação. Legal. Pegando esse gancho até do equipamento que você falou, do ambiente doméstico. Para pequena empresa, qual que é a dica para quem está começando uma empresa de qualquer nicho ali, comércio, de rua ou uma empresa de advocacia, de medicina? Qual que é a dica que a gente pode dar para esse pessoal que não tem dinheiro ou não tem essa preocupação com cibersegurança, né? A empresa pequena ela tem que se preocupar da mesma forma que a grande. Óbvio que em proporções diferentes. Mas o investimento ele tem que estar acompanhando conforme o risco do seu negócio. Óbvio que o risco de uma empresa menor, ela vai ser um risco menor que uma empresa que já está faturando mais, né? Que tem uma estrutura maior, vários clientes ou até mesmo clientes importantes. Mas você tem que entender que o risco existe, né? Então tem coisas básicas que pelo menos as empresas precisam se preocupar. 2 deles que eu falo, senhas fracas, né? Que é o que mais acontece, o pessoal coloca as senhas muito simples, Rede as mesmas também, senhas, né? Ou até mesmo rede aberta, e backup. Né? Backup hoje é a única segurança que nós temos, e o backup é aquele backup que está externo, né? Que você consegue extrair as informações, que você tem criptografia, que você tem teste de restaurar para ver se a informação está ali mesmo, né? Então são coisas simples, né? Como manter sistemas atualizados. Então tem coisas que não precisa de dinheiro, entende? Precisa mais de uma gestão ali, de uma administração que as empresas podem tomar cuidado. Então senhas fracas, atualização de sistemas, colocar controle de rede wireless de uma forma, pelo menos com senhas, que você troque de tempos em tempos. Tem algumas coisas que as empresas pequenas podem fazer mesmo em proporções menores. Né? E às vezes eu penso que são ações que não requerem dinheiro. Fazer uma política ali mínima de segurança, de boas práticas, disseminar esse conteúdo, né? Então tem muita coisa na internet hoje disponível, disseminando esse conteúdo.
Acho que do pequeno empresário tem que ter mais do que dinheiro nesse caso, tem que ter um controle, né? Dedicar um pouquinho de tempo para isso aí, né? É que vai escalar errado, né? Se crescer, a tendência é que você cresça e as preocupações elas mudam. O que acontece assim, as empresas crescem muito e elas não investem na mesma proporção. Então deixam de investir em cyber e só pensam nisso depois. Isso está um pouco na cultura do brasileiro, das empresas brasileiras, e nós como pessoas também, a gente só paga o seguro do carro porque alguém já teve algum carro roubado. Né? Normalmente é isso, né? Se você não conhecesse ninguém, provavelmente você não pagaria. Né? Então, em cyber é muito isso, a gente vê muito como gasto. E eu tenho batido muito na tecla de usar cyber como um diferencial de mercado. Qual que é a mensagem que uma empresa vai passar para o seu cliente quando você fala que você está se preocupando com as informações dele, que você tem os sistemas controlados, você tem processos bem definidos, você investe na segurança, usar isso até mesmo para marketing, jogar para o mercado como um diferencial da sua marca, para o seu cliente entender que você está atuando com uma empresa segura, vamos dizer assim, né? E aí você já não está mais falando de investir em somente gastar dinheiro, você está falando em investimento até mesmo para a visibilidade da sua marca para o mercado, né? E eu vi uma vez numa palestra de cybersecurity que eu achei interessante a ótica de que o prejuízo ele não acontece dependendo da escala ali, sei lá, pegar um Netflix da vida. Ele não acontece só do que ele perde de informação, ou seja, não só a conversão do que você, putz, esses dados aqui eles valeriam, sei lá, $1 milhão. Não só isso, mas também na confiabilidade da marca, do tanto de assinante que vai cancelar a assinatura por causa de uma fraude. O nome da empresa é afetado, a marca, em relação à segurança. Exato. Então isso tem que ser transferido em grana até para ter essa ideia, né? Tipo, cara, é muito dinheiro na mesa, né? Que às vezes pequenas ações vão te blindar ali. Já tivemos casos nacionais, não precisa citar nome aqui, mas de empresas que de renome, abertos, né? De renome que teve dados vazados, né? Hoje nós temos uma solução que é para proteção de marca. Então a gente monitora a sua marca, o seu domínio, as suas ferramentas mais conhecidas, para ver se tem alguém se passando por você, seja num domínio falso, né, ou algum serviço que esteja utilizando a sua marca, e a gente consegue fazer o takedown que a gente chama. Então, a partir do momento que a gente entende que tem um domínio se passando por você, a gente consegue derrubar aquele domínio. Legal. Tá? Então, isso já é uma preocupação das empresas, tá? Mas óbvio que isso está sendo cada vez mais comum dentro das companhias, né? Mas é algo que a gente tem que começar a olhar, porque o cliente também está enxergando, né? Quando você vê uma marca que você tem, às vezes, dinheiro lá dentro, né? Um banco digital, né? Ou você tem informações suas que estão lá e vaza uma base de dados, a sua marca está respondendo por aquilo, né? E a gente tem vários casos no Brasil desse tipo de ataque, né? De vazamento de informação. Tira uma dúvida, acho que pode ser dúvida de mais pessoas. Existe algum segmento, né, aí já fazendo alguns recortes no mercado, que já se coloca como mais bem preparado para o assunto de segurança da informação? Arrisco a dizer que talvez seja a área financeira. E tem algum segmento que tem crescido de forma acelerada essa preocupação? Não sei, health, talvez indústria... Todo mundo precisa se preocupar, mas a área financeira é a área que mais investiu nos últimos anos, isso com certeza, tá? Isso a gente fala com conhecimento de causa, porque é a área que mais investe há muito tempo e normalmente eles possuem diversas soluções, são as pessoas que estão trabalhando na parte de desenvolvimento junto com as empresas e os fabricantes. A área de health aumentou muito. Né? Então, a parte da saúde aumentou porque os equipamentos começaram a ter conexão, tudo começou a ficar digital, né? Nós tivemos casos de laboratórios que ficaram fora, cooperação fora aí nos últimos meses, e normalmente essas empresas são atacadas mais de uma vez, né? Então, você tem essa recorrência, então existe uma necessidade. Existem mercados como o varejo, que é um mercado muito sensível a preço, né? A gente sabe que é um mercado que está aí, né, tem uma oscilação muito grande, né, porque eles atuam no mercado muito competitivo e eles estão extremamente expostos, eles são e-commerces, né, eles vivem do mercado eletrônico. E aí, a partir do momento que você tem a sua marca exposta ali, você tem que investir na parte de segurança. Então, você precisa, às vezes, investir para diminuir o seu prejuízo, né? Então, são mercados que estão em ascensão, realmente investem bastante, mas tem um mercado que é um dos que desde 2022 tem crescido muito, que é a área industrial.
tá? Que é a rede OT, que a gente chama, que é a rede de indústrias, né? As máquinas começaram a ter acesso à rede, né? Então, hoje o parque industrial, um carro, por exemplo, você consegue montar um carro sem ter uma pessoa, é tudo automatizado. Imagine você entrar dentro dessa máquina e fazer uma troca de, né, de configuração ou coisa do tipo e parar uma fábrica inteira e uma produção de carros ou de qualquer coisa. E aí são redes e empresas da área de fábricas industriais estão se preocupando e provavelmente nos próximos anos as empresas vão passar a investir muito mais, porque agora é uma necessidade real mesmo desse tipo de proteção. Você falou de reincidência, a gente estava conversando antes sobre alguns números, né, percentuais de chance da empresa ser invadida 2 vezes. Tem esse número, né, parece? Tem. Normalmente as empresas, elas, quando são invadidas uma vez, vamos imaginar que ela foi criptografada. Se ela não pagar, normalmente o número diz que é de 3 a 6% que você vai ser fazendo um trabalho de melhorias na parte de segurança, de 3 a 6% que você vai ser invadido novamente. Se você paga, você está aumentando de 50% a 60%. Então, a partir do momento que você foi invadido e você pagou, você virou o cliente VIP da rede criminal. Então, é a hora que eles vão falar assim, ó, vamos lá, que é lá que está o dinheiro. Então, assim, por mais que você tenha, né, pago, talvez muitas vezes não recupera, você paga e não recupera a informação, passa a ter você ter um vínculo junto com a rede criminal, porque ela sabe que ali ela vai conseguir alguma coisa. Em algum momento ela cria, e os números dizem isso. Né? A gente acaba usando isso nas salas de crise justamente para ajudar o pessoal do conselho, os executivos a tomarem a decisão no momento de crise, para poder usar os números também, para poder entender o que vem pela frente. Porque no momento de crise a gente não se preocupa por um monte de coisa, a gente nem imagina o que vem ali naquele momento. Legal. Eu não sabia dessa ideia, mas faz todo sentido, né? De que pagou, parabéns, continua o seu negócio, mas vai ter de novo, né? Daqui a pouco eu volto. É igual o cara que é o bandido que protege a lojinha. Tipo, o arrego do bicho, ele se toma e depois ele volta pra tomar de novo. Eu não sei se o pessoal tem o conhecimento de causa, né? Mas quando você criptografa, uma empresa foi criptografar os dados, na tela do computador, eu tenho isso digital, a gente tem, né, algumas telas de empresas que foram invadidas, eles têm o crime é muito organizado, por isso que o nome é organizado. Na tela tem até uma promoção, se você pagar, seja em Monero ou Bitcoins, até sexta-feira, vai ser X Bitcoins ali. Se você passar de sexta-feira, aí já é o dobro disso. Então, dentro da própria ferramenta, você tem um chat que você negocia com a pessoa e tem ali também o seu preço já com o dinheiro, com o desconto. O QR Code já da carteira digital de né? Eles ensinam tudo, todo o processo, está tudo descrito na tela ali e o negócio contando ali os seus dados travados. A jornada do cliente é bem resolvida. A experiência do hackeado Eles são muito bons, cara. E na maioria das vezes a galera paga e não recupera. Não, tem esse número, tá? Assim, a boa parte não recupera. Não tem um número de cabeça aqui, mas boa parte não recupera. Mesmo pagando, não recupera. O que acaba acontecendo é que as pessoas começam a negociar pelo chat lá com a pessoa e normalmente a comunicação acaba e aí é uma prática deles. A partir do momento que corta a comunicação, você gera aquele desespero. E agora, né? Eu não consigo mais falar com a pessoa, o meu tempo está acabando e o desconto vai passar, né? Então, vira um grande problema para a empresa. Tem uma parada psicológica no meio. Tem. Né? Eles se aproveitam muito. Tem teste AB, tem tudo. E você comentou da Monero porque é uma criptomoeda que, se eu não me engano, que é mais propensa à anonimização, é isso? Isso. Eles costumam utilizar formas de obter, né, recurso que não são tão controlados ou que tem uma facilidade de você fazer a anonimização. Então, Monero e Bitcoin hoje são as duas principais, que é o que a gente encontra quando tem algum tipo de ataque. Entendi. E me diga uma coisa, Rafa, a gente reclama muito aqui e conversa em outros episódios aqui em relação à falta de profissionais de dev, né? Que é uma dor no Brasil, tipo de tecnologia. No mundo de cibersegurança também é assim? É uma oportunidade para quem está começando? Como é que é? É uma oportunidade para quem está começando. Existe um gap porque a demanda atual já é maior do que a gente tem de disponibilidade de recursos, de profissionais, e a tendência é aumentar.
Existem alguns estudos que mostram aí que deve aumentar para mais de 400% a falta de profissionais. O Brasil concorre com o mercado internacional, né? O mercado internacional olha para os profissionais brasileiros como baratos, vamos dizer assim, né? Então conseguem ter uma mão de obra, porque o brasileiro trabalha realmente, tem uma jornada de trabalho boa, né? Considerada comparada com outros mercados. E tem a questão estratégica também que a gente chama do time zone, né? Do nosso horário frente ao público externo aí da Europa, né? Ou até mesmo o mercado asiático. O indiano normalmente está um time zone desvantajoso em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Né? Isso, eles acabam cobrindo quando, vamos dizer assim, o americano está dormindo, o indiano está trabalhando, né? Então ele acaba cobrindo o gap, principalmente empresas que precisam trabalhar 24 horas. E o brasileiro é visto como um bom profissional para poder desenvolver bastante tempo de trabalho, né? Sim. E aí acaba tendo esse ponto. Os profissionais brasileiros têm bastante gente qualificada, mas a quantidade é muito menor do que existe de mercado aberto, né? A questão é que a gente precisa especialização. Não adianta você ser muito superficial. A área de cyber, assim como o dev ou outras tecnologias, você precisa ser especializado e precisa ter conhecimento. Então, precisa estudar bastante, precisa se desenvolver bastante, né? E se dedicar bastante em si, principalmente no primeiro terço da sua jornada profissional, que é onde você vai ter que ter o nível de evolução e maturidade ali vai ser o maior possível. Conhecimento, né? De base, né? Com certeza. As dores são, acho que essas dores, em termos de pessoas, são muito próximos ao mundo de dev, né? Sim. Porque é o que a gente vinha falando, inclusive, hoje, um bate-papo, eu e o Gus, e o Léo de marketing, sobre... Beleza, a gente tem alguns devs, a galera vem se formando e tal, a galera acho que tem aumentado o número de pessoas fazendo cursos e tudo mais, só que a gente vê que tem muita galera escalando para os cargos rápido e com muito conhecimento superficial. Então não tem mais aquele, né, o cara de bits e bytes, especialista, que vai a fundo. Então eles ficam muito no fazedor de crude ali e não faz um mergulho. Acho que o mercado vai acelerando com um assédio de salário e fala, você já pleno, você já... Exato. Imagina isso no mundo de cibersegurança, né? Sim, a pandemia acabou sendo um incentivador para isso, né? Teve uma escassez muito grande do mercado, de necessidade de pessoal de tecnologia em geral, né? Não somente em cyber. Isso aí deu uma inflacionada nos valores, né? A oferta e demanda, não tem como. E você acabou tendo muitos júniores tendo que trabalhar em posições pleno. E aí você gera um grande problema para o futuro, né? Porque aquela pessoa não supre a necessidade, por isso que nós tivemos vários layouts dentro das companhias, foi justamente por causa disso, né? Começaram a ver que o retorno era abaixo do esperado. E aí quando você cobra realmente experiência, aí você não tem. E aí você começa a criar esse problema na própria geração de profissionais qualificados, né? Isso é uma dor que esbarra muito tanto na Maika, como acho que na UIT também, como fornecedor de tecnologia, né? Sim. Tava muita porrada nesse porque o mercado inflou. E aí, como prestador de serviço, a gente acaba sofrendo um pouquinho. Hoje, na UIT, nós não conseguimos suprir a nossa demanda. Tem vagas que ficam abertas de 6, 8 meses, 9 meses para poder contratar uma pessoa. O que nós investimos mais hoje, como eu falei até anteriormente, é na formação. Porque nós damos oportunidade para o pessoal que está entrando dentro das faculdades, né, ou está desenvolvendo algumas certificações. Porque para nós é melhor que a pessoa aprenda dentro do ambiente que tem agregador ali com sêniors e você consegue escalar em termos de conhecimento muito mais rápido do que a gente trazer uma pessoa do mercado que muitas vezes vende-se como pleno e aí na hora do entregável você não conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, a formação de pessoas hoje é algo essencial dentro das companhias de tecnologia. Concordo. A gente tem uma frente educacional que a gente chama de Codeland, onde a gente forma devs. Porque, cara, a gente concorda muito com essa sua visão. Tipo, formação é requisito já para mim. Então, sim. E eu vejo empresas ainda sofrendo porque não apostam ou não contam com um parceiro para formar. E recrutamento e seleção aqui, a gente hoje é um dos times mais fortes, né, Gus? Foi bem doloroso toda a jornada, enfim, mas a gente sempre trabalhou muito forte com o recrutamento de seleção. E a ponto até da gente ter um pilar, a gente criou um outro CNPJ, porque hoje a gente começou a vender recrutamento de seleção para alguns parceiros. Legal. Então, principalmente na pandemia, etc. e tal, a gente
Por um tempo, a Maita foi até confundida com uma empresa de... De recrutamento. A gente teve, por isso que a gente quebrou, né? As duas, tinha uma Purp, é uma outra empresa, Uhum. onde a gente só trabalha aí, resolvendo essa dor de recrutamento de seleção. Porque, cara, não é só a UIT e a Maita, é tipo o mercado todo, assim. É muito doido isso. E eu vejo que não é só o mercado de tecnologia, né? Eu converso com outros empresários de outros setores e eles reclamam da mesma coisa. É que na área de tecnologia é algo muito latente porque todas as empresas precisam, né? E aí você acaba tendo um volume maior, mas existem áreas que estão superlotadas, né, de profissionais e áreas que estão com uma demanda absurda, né? Infelizmente, a gente não encontra as salas de aula da área de tecnologia cheia como encontra em outros cursos que nem às vezes tem tanto opções de trabalho, né? Vagas de trabalho. Ou quando encontra só no primeiro semestre, né? Ela vai minguando os alunos até chegar no O pessoal último vai semestre. diminuindo, né? A quantidade. Normal, a quebra de turmas de tecnologia, acho que se não for a maior, é uma das. Sim. Né? E tem um outro paradigma que é a questão das mulheres, né? É um ponto relevante que a gente tem que também incentivar, porque quando a gente falava de tecnologia, a gente pensava sempre no nerd ali, né? Do menino ali, cheio de espinha, começando ali a trabalhar, né? Mexer com o computador, e a mulher ficava até meio afastada desse mercado. Existem vários grupos hoje, comunidades, e dentro das empresas a gente incentiva muito o desenvolvimento, porque não tem diferença nenhuma, né? Para nós, a oportunidade que é gerada independente da mulher ou do homem é a mesma, e a gente tem encontrado hoje mulheres com conhecimento absurdo, desenvolvendo, né, com cases, e elas acaba virando espelho para outras pessoas olharem para a tecnologia e falar, nossa, que legal, dá para seguir dentro de tecnologia, né, num processo ali de desenvolvimento super bacana. Eu até, há uns 2 meses atrás, eu até fiquei feliz porque a UIT por muito tempo tinha muito mais homens, né, do que mulheres. Era uma proporção assim para 90 para menos de 10%, era um negócio absurdo. E aí teve um dia que eu estava no escritório e tinha mais mulheres do que homens. Eu falei, nossa, a gente está conseguindo agora criar um espelho diferente, né? Isso foi uma coisa bem bacana do nosso lado e a gente tem encontrado bastante isso no mercado. As mulheres começando a olhar para a tecnologia como uma oportunidade. Bacana. Acho que é de extrema importância. No nosso time nós temos bastante mulheres, né? Muito em deve também. Nos squads internos que ficam sob nossa gestão. Isso vem mudando bastante também, mas é sempre... É um desafio e é importante a gente incentivar esse pilar. Gus, acho que é eu isso. aprendi bastante hoje sobre Cybersecurity com o Rafa. Rafa, obrigado demais. Espero que você tenha ficado bem à vontade. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que daria pra gente falar mais umas 3 horas aí. Sei que Rafa recentemente recebeu um presente também, foi pai. Parabéns, legal. Isso. Primeiro? É minha primeira filha e eu fico até feliz. O pessoal até pergunta, ela vai trabalhar com o quê? Eu falei, provavelmente com tecnologia. É legal. Faz isso com ela não, poxa. E é lista, né? É lista. Minha filha também chama. É o nome da sua filha, né? Legal. Show de bola. Rafa, obrigado. Parabéns pelo seu momento de vida aí. Sucesso nos desafios da UIT. E tamo junto. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Tema super relevante. Que a gente possa estar sempre levando essas informações para o maior número de pessoas possíveis, né? E que a gente consiga incluir aí dentro da cabeça e da nossa cultura aí a importância que tem em segurança da informação para o nosso dia a dia. É isso aí.